Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar o nosso curso, né, de Fundamentos de Elétrica e Magnetismo. Justamente esse curso, essa unidade, né, vamos tratar de elétrica. Então, para isso, nós vamos estudar conceitos de carga elétrica, né, lei de Coulomb, e vamos também saber conceito de corrente elétrica. Bom, antes disso, falar para vocês que para vocês darem uma olhada na bibliografia, principalmente do livro do Halliday Resnick, do Young e do Paul Tipler, são livros bastante didáticos e a leitura é bem simples, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar lendo lá. Inclusive as minhas aulas são baseadas no livro do Halliday Resnick, volume 3, tá bom? Então, se vocês forem lá no livro do Halliday, vocês vão ver as figuras todas relacionadas à minha aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar enviando e-mail no meu e-mail acadêmico. Os dois e-mails estão aí no slide de vocês, bem na parte da capa. E também no fórum de discussões, vocês podem estar comentando, o fórum vai estar aberto, vocês podem estar comentando sobre a aula, alguma dúvida que vocês tiverem, enfim. Vamos fazer com que esse curso seja um curso bastante didático e seja proveitoso para vocês e que o objetivo seja alcançado, né? Que justamente o ensino, a compreensão dessa disciplina, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Então vamos estudar sobre conceitos de carga elétrica, tá? Vou compartilhar com vocês agora o slide. Aqui está o meu e-mail, tá, gente? O acadêmico é esse, filmarapaixão@acad.ifma.edu. Eu prefiro que vocês enviem e-mail para cá, mas se por algum motivo vocês não conseguirem enviar para cá, vocês vão enviar aqui para filmarapaixão, sem acentos, 2, né? @gmail.com, ok? Então, gente, a questão carga elétrica, vocês com certeza já escutaram falar de carga elétrica no ensino fundamental, no ensino médio. No ensino médio com mais ênfase na questão, aquela história da antiga Grécia, do pedaço de âmbar que foram encontrados, sobre a lã, né? A lã do pedaço de lã que foi friccionado no âmbar, vai vir essa questão de... E aí, a partir disso, eles que eu digo, os estudiosos da época, conseguiram observar o fenômeno, né, produzido pela carga elétrica. Então, quando nós temos carga elétrica, nós temos fenômenos de atração ou fenômenos de repulsão. Então, o que é importante, básico, você saber de carga elétrica? Que a carga elétrica, elas possuem sinais, né, que nós representamos justamente para facilitarmos, né, esse estudo de atração e repulsão. Então, tem cargas e sinais positivos, cargas e sinais negativos. E, a partir disso, dois conceitos. Que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, positivo, positivo se repelem, negativo, negativo se repelem, e sinais opostos se atraem. Bom, nós temos aqui duas figuras. Essa primeira aqui é um experimento que com certeza nós já fizemos no ensino fundamental, sem antes saber o conceito de carga elétrica, que é o quê? Friccionar o pente na cabeça, né? E aí aproximar de pedaços de papéis e ver o pente atraindo esses pedaços de papéis. Então, quando a gente faz isso, justamente nós estamos eletrizando o corpo, né? Então, o que acontece? O nosso corpo ele é composto por átomos e tudo mais, os átomos possuem elétrons, prótons e nêutrons, que a gente vai ver já sobre o que é elétrons, prótons e nêutrons, ou seja, possuem cargas. E o que acontece? O nosso corpo ou outro corpo objeto, as cargas se organizam, como aqui na figura 2. Nós temos aqui um vidro com cargas organizadas positivamente, né? Aqui nessa região, e aí aproxima-se outro vidro desse vidro também carregado positivamente, né? Existem cargas negativas aqui, mas só que o excesso está de cargas positivas. E aí o que acontece? Há uma repulsão desses dois vidros, desses dois objetos. E aí o que acontece? Quando há essa repulsão, nós observamos aqui que são duas forças que estão se repudiando, vamos dizer assim. E elas, por conta disso, vão ter sentidos contrários. E vamos já saber quem é essa força aqui.
E aí nós temos a situação onde tem esse mesmo vidro e aproxima-se um plástico que está eletricamente carregado, está negativamente carregado. E aí o que acontece? Se o excesso de cargas aqui é negativa e o excesso de cargas aqui é positiva, naturalmente vou ter o processo de atração, justamente vai ter essas duas forças também, ok? Então, com isso, com essa possibilidade de atração, repulsão, tudo mais, com os conceitos de carga elétrica, nós podemos classificar materiais em 4: condutores, não condutores, que são isolantes, supercondutores e semicondutores. Os condutores são materiais nos quais as cargas elétricas se movem com facilidade dentro do metal. Encontram uma resistência, encontram resistência, mas só que elas conseguem passar por aquela resistência com grande facilidade. E aí, um exemplo de corpos condutores é justamente os metais, né? Todos os metais, o nosso corpo, o corpo humano, por isso que a gente pega choque, e a água da torneira. Já o não condutor, já diz, né, não conduz eletricidade, é o que a gente chama de isolante, um exemplo de um material que nós já conhecemos desde a infância, até mesmo por questão de intuição, né, que é a borracha. Você calça o chinelinho antes de colocar qualquer coisa na tomada. Então, a borracha é um exemplo bastante conhecido de um material isolante. Tem o material semicondutor, que é justamente esse material que é muito usado na tecnologia. Seu telefone, seu computador, sua TV tem um semicondutor com certeza. Esses são materiais que possuem propriedades elétricas intermediárias, ou seja, ela está ali entre os condutores e não condutores. E o exemplo dele é justamente o silício ou o germânio. E justamente o semicondutor, por ter essa propriedade intermediária, que é bastante usado na tecnologia, porque é fácil manipular esse tipo de material. E o supercondutor já está dizendo, o cara conduz com vontade, né? É aquele material que você não encontra resistência para que as cargas elétricas possam se movimentar, tá? Então, esse tipo de material é muito difícil, inclusive, de fazer em laboratório, supercondutor, né? Porque realmente você encontrar um material que não há resistência é muito complicado, é muito difícil. Ok, então, como eu vim falar para vocês, nós temos 3 tipos de partículas, que são os prótons, cargas positivas, os elétrons, cargas negativas, e os nêutrons, que é carga nula, né? Não possui carga elétrica. E o que acontece? Essas partículas estão organizadas dentro do átomo. Os prótons e os nêutrons, eles estão juntos no centro do átomo, que é justamente o que nós chamamos de núcleo. E o elétron, ele está ali orbitando ao redor desse núcleo, né, ao redor dos prótons e nêutrons. E é justamente o fato do elétron orbitar que ele pode passar de uma camada para outra camada, e depois pode voltar à camada que ele estava originalmente. Mas é essa passagem de um próton para outro, de um elétron que está numa camada para outra camada que nos possibilita justamente esses conceitos de condução, tá? E aí é o que eles chamam de elétron de condução. O elétron está aqui numa camada mais interna, por algum tipo de excitação, ele vai para outra camada mais externa, e assim vai, e depois ele pode decair e voltar para a sua camada original. Então, o que acontece? Os materiais isolantes, ou os materiais não condutores, eles não possuem elétrons de condução, porque justamente não há essa passagem de uma camada para outra, portanto, não há condução. Ok? Bom, eu coloquei aqui dois exemplos, como naquela figura que eu mostrei no início, né, aqui do vidro, aqui nós vimos a representação apenas das cargas positivas, né, dos prótons. Mas eu falei que no corpo ele tem positivos e negativos, né? Cargas positivas e negativas, só que ele está organizado de tal maneira que os prótons estão em excesso. Então é isso que acontece. Olha só, eu tenho cargas negativas e tenho cargas positivas. Naquela situação, os prótons estavam em excesso, portanto, nós falamos que o corpo estava positivamente eletrizado, né? E aí o que acontece? Nós temos aqui uma situação, nós temos o corpo neutro. O que é um corpo neutro? O corpo neutro é onde eu tenho a mesma quantidade de elétrons e prótons, e aí, então vai se anular, né? Eu não tenho carga.
E aí eu cheguei com um plástico carregado negativamente próximo à extremidade, onde eu vou ter as cargas ali positivas organizadas. E aí eu vou ter atração apenas nessa região aqui. Eu não vou atrair aqui, apenas nessa região. E aí o que acontece? Esse corpo aqui está isolado da Terra, está suspenso por um fio que não é o condutor, tudo mais, justamente para representar. Se eu pegar esse plástico e eu for movendo ele para cá, então ele vai deixar de ter esse fenômeno aqui de atração e vai chegar aqui e vai ter um fenômeno de repulsão. E é justamente que vai possibilitar que faça esse movimento, né, girando, porque ele vai chegar, atrair, vai ter repulsão, vai ter atração, vai ter repulsão, e assim vai girando. E aqui nós temos 2 pedaços de uma pastilha de glautéria, né? E o que acontece? Nós temos aqui cargas positivas, cargas negativas depois que eles se afastaram um do outro, né? E aí, se você deixar isso daqui próximo, o que acontece? Eles vão, os elétrons desse lado A, eles vão saltar justamente dessa superfície negativa para a superfície positiva, tá? E aí, eles podem colidir nessa situação com o nitrogênio, com moléculas de nitrogênio que está no ar, né? Porque, obviamente, se você está afastado aqui, você já vai ter aqui o ar interferindo, e então você vai ter até um tipo de resistência. Mas o que eu quero falar para vocês, que os elétrons, eles vão estar nessa condição de saltar de um lado para o outro por conta da atração. Bom, lembra das forças que eu falei ali, que elas se aproximavam e se distanciavam, né? De atração e repulsão? Essa força é justamente a força que a gente chama de força eletrostática. E essa força, ela pode ser representada pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb é o nome do cara que descreveu essa lei, e ela é descrita dessa seguinte forma, lembrando que a força eletrostática também é um vetor. O que isso quer dizer? Que quando eu for descrever a força eletrostática, eu tenho que dizer o módulo, ou seja, o valor, né, 10, 20 mil, o sentido e a direção dessa força. Então, a força eletrostática é igual a K. K é uma constante, força eletrostática, que tem por valor 8,99 vezes 10 elevado a 9. E no SI, Newton vezes metro ao quadrado por centímetro por cônodo ao quadrado. Então, o que acontece? Quando eu vou descrever a força eletrostática, eu preciso de 2 cargas, tá? Nessa situação, eu preciso de 2 cargas. Onde eu vou ter uma carga 1 e uma carga 2, e elas vão estar separadas por uma certa distância. Por quê? Porque para que haja essa interferência, né, para que haja essa ação da força em uma carga, as cargas têm que estar pelo menos uma perto da outra, numa distância razoável, onde eu vou conseguir sentir a ação dessa força, né? E essas cargas, elas podem ter o mesmo sinal, como podem ter sinal ao contrário, sabe? Não é obrigatório que tenha os sinais contrários para que eu consiga calcular essa força. Apenas que se forem sinais iguais, né, vai ser força de repulsão, tá bom? Bom, essa constante aqui, ela pode ser calculada através dessa equação, que é 1 sobre 4π, a constante elétrica, que é o ε0. E esse ε0, nessa situação, é dado por este valor, 8,85 vezes 10 elevado a menos 2. E aí o que acontece? Se eu tiver uma outra situação, com outro material, outras circunstâncias, e eu tiver o valor do meu ε0, eu vou substituir aqui, e aí vou calcular o valor da minha constante, e depois eu calculo o valor da minha força, ok? Bom, e aí o que acontece? Eu falei para vocês que nós iríamos ver conceitos de corrente elétrica, porque quando a gente tem a possibilidade da carga movendo-se no material, possibilitando o fenômeno de condução, de supercondução, de semicondução, ou mesmo de isolante, né? O que eu estou observando ali? Eu estou observando o que eu chamo de corrente elétrica, porque é justamente essa corrente elétrica que vai passar dentro desse material que vai produzir eletricidade. Então, a corrente elétrica, ela vai depender o quê? Da minha carga,
da minha carga que está ali se movendo. E essa carga vai estar se movendo por determinado tempo, não é isso? Então, para eu calcular minha corrente elétrica, eu vou ter que calcular a minha carga, né? Dividido por minha variação do tempo. E aqui é justamente o que a gente está calculando, é a taxa de variação, né? Da carga pelo tempo. E aí, quando eu pego uma derivada, quer dizer que eu estou pegando um pedacinho pequeno, e se eu quiser, eu posso pegar e integrar aqui, eu vou pegar todo o espaço, toda a região. E a corrente elétrica no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, eu estou falando SI, mas saibam o que é isso, acredito que já tenham esse conceito, mas quem não tem, o SI é o Sistema Internacional de Unidades, ou seja, as grandezas têm que estar em uma determinada unidade que está dentro dessa tabela do SI, para que não haja divergência de estudos. Então, a unidade da corrente elétrica é o ampere. E da carga já sabemos que é a coulomb, e do tempo também sabemos que é a segundo. Ok? Bom, gente, aí o que acontece? Nós falamos ali da força eletrostática, nós temos pelo menos duas cargas para trabalhar. Ok? E aí o que acontece? Eu tenho uma carga aqui, e aí eu tenho outra carga aqui, porque esses são átomos e nós temos várias cargas e tudo mais. Então, várias partículas, e eu não estou isolando uma partícula só ou duas partículas. Aliás, quando eu pego para estudar, eu até posso isolar, mas realmente, naturalmente, na natureza, elas não estão isoladinhas, bonitinhas, não. Então, eu tenho aqui uma, e eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, né? Ao redor dessa. Mas eu estou olhando para essa, eu estou calculando a força nessa. Então, eu tenho que calcular a força total que está agindo nessa partícula aqui. Então, eu vou ter uma força nessa partícula devido a essa carga, que eu vou chamar essa aqui de 1. Então, eu vou ter essa força 1, vou ter essa força devido a essa partícula que eu vou chamar de 2, então vai ser uma F de 1, 2. Uma outra partícula eu vou chamar de 3, F de 1, 3. Outra de 4, F de 1, 4, e assim sucessivamente. O que eu quero dizer é o quê? Que quando eu estiver olhando para uma partícula, a força total que eu vou calcular nessa partícula, eu vou ter que somar a ação de todas as outras forças que vão estar ao redor dela. E aí é onde chega nessa situação. Aqui, olha só, ele fala que a força total em 1, que é nessa partícula que eu estou olhando, ela vai ser o quê? Igual à soma de todas as outras forças, tá? E essas forças eu vou calcular individualmente, utilizando essa equação aqui. Eu vou pegar essa equação aqui da lei de Coulomb e vou calcular. F é igual a K, a Q1, a Q2, né? Dividido pela distância dessas duas. Tenho lá meu valorzinho. Depois eu vou pegar a Q1 e a Q3, a distância entre elas, tudo mais, calculo a minha força e vou guardando. Até somar todas as forças, e isso para N partículas, né? Para N partículas carregadas. Ou seja, para a quantidade de partículas que estiver considerando no meu sistema, ok? Ok, gente, pois então é isso. A aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido. Aqui estão as referências que eu falei para vocês. A quarta referência justamente é a do Halliday, que eu uso como base, mas também tem aqui a referência do livro do Young e também do Paul Tipler, tá? Eu espero que vocês procurem e vocês leiam sobre... Que vocês leiam, né? sobre o conteúdo, porque aí vai ser importante para vocês aprenderem, tá bom? Então, até a próxima. Até mais.